Olá, pessoal. Vamos aqui ver um especial Amazônia da National Geographic. Como funciona uma agrofloresta na Amazônia? E é claro que se aplica em outros biomas, perfeito? Este aqui é um infográfico interativo, mostra como sistemas agroflorestais reúnem diferentes espécies agrícolas, frutíferas e arbóreas para o cultivo e comércio de hortaliças, frutas, sementes e madeiras. Meu nome é Lauro Moraes, eu tenho o projeto Floresta do Amanhã, que quer implantar uma agrofloresta produtiva, utilizando a agricultura sintrópica, lá no norte do Tocantins, no município de Nazaré. A área fica exatamente na Transamazônica, na BR-230, quilômetro 34. O nosso projeto piloto conta com um espaço de 30 hectares para implantar exatamente o que vocês vão ver aqui. Lógico, com alguma diferença e outra. Mas vamos lá, gente, é muito interessante. Olha só que bonito que fica uma agrofloresta, várias pessoas trabalhando, né? Você vê aqui alguém que vai tirar uma madeira nobre, né? Madeira de lei, colhendo frutos, né? Certo? Aqui também, colhendo frutos, aqui também, certo? É muito, muito interessante. Uma agrofloresta planejada, certo? E ela tem uma série de vantagens, de benefícios, perfeito? Após anos de ausência, os animais selvagens, especialmente as aves, retornam. Isso é um ponto fantástico, né? O solo melhorou por causa do alto teor de matéria orgânica e as plantas nativas crescem mais rápido. Nós vimos muitas coisas boas, tanto para a nossa família quanto para o ambiente. Todo mundo ganha porque os dois ajudam. Relata Marliane Soares sobre os benefícios da agrofloresta e sua propriedade na cidade de Juruti, no sudeste do Pará. Adepto do uso de corte e queima de capoeira para a produção de mandioca, a família Soares adotou um novo projeto, a implantação de um sistema agroflorestal, SAF, que combina árvores nativas e cultivos agrícolas como forma permanente de produção econômica e redução dos impactos para a floresta. Fantástico. As florestas foram introduzidas na Amazônia na década de 70, as agroflorestas, né, por imigrantes japoneses que haviam se instalado no estado do Pará e Amazônia 40 anos antes. A história começa com o fungo Fusarium solani, não sei pronunciar correto, que devastou os monocultivos da pimenta do reino, uma das principais culturas agrícolas mantida pelos japoneses no Brasil. Identificado pela primeira vez em 57, o fungo se espalhou durante os anos seguintes e devastou grandes plantações da pimenta. Por causa desse problema, os japoneses sentiram a necessidade de diversificar a produção, muito inspirado nos seus quintais e na própria mata. Conta Oswaldo Cato, pesquisador da Embrapa, especializado nos sistemas agroflorestais, nascido na paraense Tomé Açu, o primeiro município a receber os imigrantes japoneses no século XX. Ok? Muito bem. Com o passar dos anos, a modalidade baseada na diversidade de cultivos agrícolas se provou mais segura, tanto para a economia quanto para a alimentação da família. O sistema foi ganhando corpo, fama e crescendo em números, apesar de ainda serem incipientes frente ao método tradicional de cultivo, que se baseia na monocultura e uso de pesticidas agrotóxicos. As pesquisas científicas da Embrapa começaram ainda nos anos 70, mas até hoje nenhuma conseguiu quantificar as unidades de SAF na Amazônia. A gente sempre acreditou nos sistemas agroflorestais. Tem pessoas que acham que não é rentável, mas a Embrapa tem análises que provam a viabilidade econômica, em conversas com produtores da região. E gente sempre ficava na expectativa de que o SAF ia crescer, mas não nessa velocidade que chegou hoje. Por causa da crise ambiental e climática, estamos tendo uma oportunidade muito grande de avanço no sistema, afirma Cato. Preparação do solo em diferentes cenários. Então, aqui a gente enxerga um primeiro momento, né, dos agricultores limpando e preparando a área. É o primeiro passo em direção à implantação da agrofloresta. Ok? Vamos lá, então.
O primeiro passo, deixa eu ver aqui, o primeiro passo é limpar a área, retirando tocos de árvores e tufos de vegetação. Dependendo do solo, aplica-se o calcário e gesso agrícola. Então, primeiro passo é esse, e o seguinte é a feita a adubação verde de fundação, com espécies de crescimento rápido, como o feijão guandu, crotalaia e girassol. Então, essa é uma preparação antecipada para poder, então, recuperar a terra e iniciar, então, os trabalhos seguintes. Depois de 6 meses a um ano, as plantas cortadas são usadas como biomassa para cobrir o solo, mantendo a umidade e evitando a erosão. Fantástico esse trabalho, realmente vale muito a pena, tá mostrando para vocês isso tudo, vale a pena assistir tudo. Apesar de emular a composição natural de uma floresta, que é constituída de várias espécies diferentes, o SAF é um sistema planejado e criado a partir de uma lógica de orçamento e sombreamento. Por isso, o processo de implantação costuma ser feito em parceria com alguma empresa de consultoria especializada. O posterior avanço do sistema para outras áreas da propriedade, se for de interesse do produtor, pode ser feito pela própria família. Assim, são necessárias algumas etapas do processo: o conhecimento e mapeamento local, planejamento do sistema, preparação do solo e aplicação de insumos, plantio de mudas, manutenção e manejo das espécies, capacitação de pessoas, colheita e venda dos produtos no comércio local ou para grandes empresas via cadeias de valor. O SAF pode ser criado a partir de 3 cenários: área degradada, que é o caso da Floresta do Amanhã, monocultura ou floresta secundária, que já foi manejada por pessoas. Pensando em inserir mais espécies e a partir de uma única cultura agrícola, como a mandioca, por exemplo, o primeiro é feito uma análise sobre o corte e a retirada de alguns pés e depois o plantio de árvores frutíferas, como o cupuaçu e o açaí. E as arbóreas, para madeira e semente, como o pau-rosa e a andiroba. A mesma lógica serve um SAF criado a partir de floresta secundária. As podas são fundamentais para trazer mais luz ao sistema. Partindo de uma floresta, primeiro é preciso selecionar indivíduos para podar, com o objetivo de gerar biomassa para o solo, ter mais luz na área e fazer o plantio de espécies produtivas usando a lógica de sucessão florestal para determinar o espaçamento e a disposição dos indivíduos. O cacau, por exemplo, produz melhor se estiver meia sombra de árvores mais altas. O maior custo de implantação de uma agrofloresta a partir da floresta é como a mão de obra, pois o solo já é rico em matéria orgânica e não carece de muitos insumos. Quando necessário, aplica-se o calcário, gesso ou, se a escolha for por insumos mais naturais, o carvão e cinzas. No caso de uma agrofloresta planejada a partir de uma área degradada, cenário comum na Amazônia por causa da proliferação dos pastos para a pecuária, que é o nosso caso lá no Tocantins, desmatamento e queimadas, o solo precisa de muita biomassa, como folhas e galhos. Para limpar a área, as pessoas usam enxadas, facões, rastelos, trinchas, motosserra para cortar árvores mortas e, em casos menos comuns, por conta do alto custo, trator. Uma análise de solo indica se será necessário aplicar calcário, gesso agrícola durante o preparo da terra. Esterco curtido e material composto são ministrados na hora do plantio. Por ser necessário o uso de máquinas, pode descompactar e arar a terra. Dependendo da área, a aplicação de insumos pode ser manual ou mecânica. Em seguida, é feita a adubação verde da fundação, que consiste no plantio de gramíneas e leguminosas de 6 meses a um ano de início da agrofloresta, sempre que possível. As espécies de adubação verde, como feijão guandu, feijão de porco, crotalária, girassol, nabo forrageiro e aveia preta, têm um ciclo de crescimento curto e atuam na reciclagem de nutrientes no solo. Passando esse período, as plantas são cortadas e usadas como biomassa para cobrir o chão. O solo coberto evita a erosão, a degradação e emissão de carbono, além de manter a umidade. Plantio de mudas diversas.
Então, está aqui planejamento de uma agrofloresta envolvendo a escolha de espécies para fins agrícolas, madeireiros ou produtos florestais não madeireiros. Nesse caso aqui, andiroba, urucum, cumaru e açaí. As sementes e as mudas espécies selecionadas são plantadas em linhas com base no distanciamento, sombreamento e forma de colheita. É uma floresta organizada. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós temos aqui, no quinto ano, as espécies de serviço e semiperenes que fazem a ciclagem do nutriente dos solos estão maiores que as mudas arbóreas. Podas, roçagem, adubação e a cobertura do solo são constantes. Então, nós temos o pau-rosa, bananeira, feijão gadu, milho, urucum, açaí, graviola, acerola, cupuaçu e o cedro vermelho. Então, temos em madeira de lei, né, pau-rosa e cedro vermelho. Algumas espécies de ciclo curto e outras de ciclo longo. Por volta do oitavo ano, as espécies de serviço são retiradas para que as árvores tenham mais espaço para crescer. Depois do preparo do solo, é a hora de plantar as mudas seguindo o desenho das linhas e o distanciamento de cada espécie. O croquis da agrofloresta é feito na etapa de planejamento, quando a família decide quais espécies para fins agrícolas, madeireiros ou produtos florestais não madeireiros, como frutas, óleos e castanhas, vai querer manter na propriedade. A presença de diferentes espécies em uma agrofloresta garante não só a diversificação produtiva, mas também restaurar paisagens, criar corredores ecológicos, atrai polonizadores, minimiza efeitos de impacto de mudanças climáticas e faz com que os agricultores tenham resiliência econômica e segurança alimentar, afirma Mariana Saca, gerente global da Prataterra, empresa que planeja e desenvolve projetos de agroflorestas de pequena e larga escala. Em parceria com escritórios brasileiros na ONG, a empresa realizou oficinas com 23 famílias de produtores agrícolas na cidade paraense de Juruti, em 2018. Naquele ano, a família Soares, uma das participantes, destinou um hectare de sua pequena propriedade para o plantio de uma agrofloresta, a área que já foi expandida. Até então, a família vivia de cultivo de frutas, principalmente de mandioca. Para a área de safra, escolheram as espécies frutíferas cacau, acerola, cupuaçu, laranja, graviola e espécies arbóreas, também chamadas de florestais, de andiroba, cedro, cumaru e pau-rosa, destinados ao corte e à extração do óleo para garantir as sementes. As sementes e mudas das espécies selecionadas são plantadas em linhas seguindo uma lógica de distanciamento, sombreamento, de forma a colheita que é própria daquele sistema, pois cada floresta é única. Nos sistemas implantados em Juruti, as culturas anuais, como milho e feijão, semiperenes, mandioca, por exemplo, ou pastagem para o gado, são inseridas entre as espécies arbóreas de ciclo longo e alto valor, com espaçamento de 10 metros de linha e na trelinha. Nas linhas, elas estão incluídas as árvores frutíferas tolerantes à sombra moderada, espaçada a 2 metros entre si. Por fim, uma das linhas de árvore está a linha da espécie de serviço, como bananeiras a cada 5 metros, e uma linha de plantio de muvuca, de sementes, uma técnica de restauração agroflorestal que mistura espécies diversas para conter indivíduos de pericá, urucum, taperebá, feijão, guandu, milheto, milho, ingá, açaí, entre outros. O tempo da colheita também varia. A colheita é feita conforme a safra de cada espécie. Mandioca e hortaliças já são colhidas no primeiro ano. Entre 8 e 10 anos, as árvores frutíferas estão produzindo as suas espécies, como o caso da castanha do Pará, por exemplo. Olha lá. Quando as espécies florestais atingem seu pico, podem ser cortadas para fins madeireiro ou para retirada de sementes, visando a fabricação de óleos e manteigas.
No infográfico, as espécies aparecem espaçadas para fins de melhor visualização, mas na realidade a agrofloresta é densa, como as copas das árvores se tocando. Durante o primeiro ano, espécies de hortaliças podem ser plantadas entre as linhas de árvores, enquanto espécies de serviço estão crescendo. E ainda há sol disponível para hortaliças. O plantio de todas as espécies agrícolas, frutíferas, arbóreas e de serviço é realizado em conjunto a partir de sementes ou propágulos, qualquer unidade de dispersão que pode gerar um novo indivíduo, como fruto, rama, caule ou tubérculo. O plantio por mudas costuma acontecer quando o uso de sementes é pouco viável, e alguns agricultores mantêm um viveiro para a criação de mudas, que é o nosso caso da Floresta Amanhã. Com o passar dos anos, as espécies vão crescendo. No quinto ano, por exemplo, as de serviço serão um tamanho considerável, maior que o das mudas arbóreas. A manutenção é constante, com podas, roçagem, adubação e cobertura de solo, sendo mais frequente nos anos iniciais e mantendo-se anual depois disso. Então, no primeiro ano, o primeiro momento é que mais se gasta, gente. Entre o sexto e o oitavo ano, às vezes mais cedo, as espécies de serviço são retiradas do sistema para que as árvores tenham mais espaço para crescer. Depois de 15 a 20 anos, as espécies florestais estão bem altas e muito maduras. Conforme cada espécie vai dando seus frutos ou safras, a colheita vai acontecendo. Pequenos agricultores costumam fazer a colheita manualmente com auxílio de ferramentas. Dependendo das espécies e do tamanho da área, a colheita pode ser feita com máquinas. Mandioca e hortaliças já são colhidas no primeiro ano, enquanto que cacau precisa de no mínimo 3 anos para frutificar. Entre 8 e 10 anos, as espécies frutíferas estão produzindo em seu ápice. Se tiver sido plantadas nas formas de mudas enxertadas, dão frutas em menos tempo. Quando as espécies florestais atingem o seu pico, podem ser cotadas para fins madeireiro, se for a escolha da família. A diversificação dos produtos é, em si, um fator de aumento de renda dos agricultores e quando eles conseguem agregar valor a esses produtos. O retorno financeiro é maior ainda. Com o passar dos anos, a família Soares aperfeiçoou suas técnicas de processamento da mandioca e desenvolveu mais de 20 produtos além das farinhas, como o tucupi, a goma, beijus, os bolos, todos feitos na propriedade. Produtos de banana também podem ser diversificar na cesta deles, oferecendo farinha, chips, doces, geleias e aí a partir de muita fruta. Gente, era isso. Adorei, por isso eu gravei, decidi mostrar para vocês. Sensacional. Amei isso aqui e já conhecia, já tinha visto, mas ainda não tinha gravado. Então, espero que tenham aproveitado e nos ajude aí. Vamos implantar uma agrofloresta lá no Tocantins, lá na Transamazônica, no BR 230, quilômetro 34, município de Nazaré. Conto com o teu apoio. Vamos lá.